Bem, pessoal, o estudo que nós vamos apresentar hoje, ele se intitula A Evolução do Amor. Esse estudo ele tem dois componentes básicos, né? O primeiro deles é o amor. O segundo componente básico é a evolução. E aí, a soma dos dois componentes, a evolução do amor, nos leva a uma reflexão de se o amor evolui. O amor, como força advinda, provinda do Criador, ele certamente guarda as características que tem o Criador. O Criador é imutável, e a imutabilidade do Criador, estabelecida em suas leis, as suas leis representam a imutabilidade do Criador, é o que traz a visão de cosmos, a visão de universo, a visão de organização universal, a visão da existência. A existência e a organização universal só são possíveis porque existe uma estabilidade divina, existe uma permanência divina. Então Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é bondoso. Se Deus é imutável e se o amor promana de Deus, o amor certamente não é mutável. Se o amor não é mutável, não há evolução do amor. Eu posso dizer que há evolução no amor, mas não do amor. A diferença entre a evolução no amor para a evolução do amor é que a evolução no amor, com N-O, sou eu evoluindo através ou por meio ou dentro do amor. A evolução do amor seria como se o amor que promana de Deus pudesse evoluir. Como Deus não evolui, o amor não evolui. O amor que promana dele é uma coisa imutável. Então, o que nos interessa? A evolução no amor. A evolução no amor é o que nos toca cada um de nós. Porque ela tem a ver com progresso, com mutação, ela tem a ver com transformação. Quando a gente olha para a caminhada humana, a caminhada espiritual, a gente vê que existe um berço, existe um túmulo. No meio do berço e do túmulo existe uma trajetória pessoal, individual, que ocorre numa sequência, numa pequena sequência de anos, 80, 90, estourando 100 anos, que no meio dela a gente faz uma progressão, a gente faz uma movimentação de progresso. Só que entre o berço e o túmulo, ou fora do berço e do túmulo, o antes e o depois, o antes ele vem numa fieira que não é infinita, mas é finita, mas é uma fieira diversa, uma fieira enorme, e ele vai para uma fieira posterior que é infinita, não tem fim. Nessa trajetória que ela é coberta de vários berços e vários túmulos, elas têm aí o que se chama da progressão humana, da progressão espiritual. A gente progride nessa transmigração múltipla da evolução espiritual. Eu passo por diversas experiências que são limitadas no berço, entre o berço e o túmulo. Eu passo por diversas dessas, diversos picadinhos, cuja somatória são milhares, talvez milhões, talvez bilhões de experiências como essas. Eu não saberia dizer, só Deus o sabe, onde eu faço uma progressão. E a progressão espiritual ela tem dois componentes, o componente moral e o componente intelectual. Ambos são movidos pelo amor, ambos são alimentados, digamos assim, pelo amor. Quando a gente pensa no amor como força motriz, se a gente pode chamar o amor de força, né? A gente pensa que ele é um combustível que dá energia e dá vitalidade para todos nós seres humanos. Todos nós seres, não vou chamar de humanos, né, porque seria excluir os demais seres do amor, né, da capacidade de amar.
Então, todos os seres têm a capacidade de amar e são atraídos pelo amor divino. Quando a gente fala na evolução espiritual, onde tanto o intelecto quanto a moral evoluem de forma que o espírito tenha, de forma que o espírito possa galgar posições cada vez maiores nas destinações divinas, que também não são claras, né, assim, para nós, qual é a destinação final divina? Não sei onde eu vou chegar como espírito. Eu vou me aproximando cada vez mais de Deus, mas eu chegarei a Deus? Não sei. O estado de pureza espiritual significa que eu me encontrarei com Deus? Também não sei. O que a gente sabe, o que está muito claro na codificação kardeciana, na codificação espírita, é que para que eu compreenda Deus, ainda me faltam alguns elementos, ou me falta o principal elemento. Na questão 10 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta assim: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Aí os Espíritos respondem para ele assim: não, porque para isso lhes falta o sentido. Eles poderiam ter dito que nos faltava um sentido, um artigo indefinido, mas eles disseram que nos falta o sentido, um artigo definido. Significa então que o sentido é definido. Existe o sentido que nos falta para compreender a natureza íntima de Deus. Qual seria esse sentido que nos permitiria compreender a natureza íntima de Deus? Essa é uma questão importante, porque se eu estou na ausência deste sentido, como é que eu posso compreender esse sentido? Sem dificultar muito, mas tentando clarear um pouco mais, se me falta o sentido, para eu compreender o sentido que me falta, também talvez me faltasse elementos para compreendê-lo. Bom, aí a gente começa a pensar nas várias informações que a gente tem de fontes, que são fontes maduras, confiáveis, sérias, nas quais a gente possa se basear, quando a gente começa a pensar no sentido que nos falta para compreender a natureza íntima de Deus. E compreender a natureza íntima de Deus talvez seja a maior progressão que nós, como indivíduos, possamos ter, né? Como indivíduos espirituais. Bom, existe um sermão de Jesus, chamado Sermão da Montanha, que é um sermão muito interessante, porque ele fala das bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas, bem é bom, né, de bondade, aventuranças é de aventura, de vivência, aventura como vivência. Então, o sermão das boas vivências, o sermão das boas experiências, o sermão da boa vida, das bondades na vida, né, podemos dizer assim. Jesus fala uma coisa interessante, que ele fala assim: bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Verão a Deus, eu penso que ver a Deus talvez seja o que Kardec perguntou aos espíritos, como pode um homem compreender a Deus, compreender a natureza íntima de Deus. Talvez Jesus esteja dizendo que ver a Deus seja compreender a natureza íntima de Deus. Se compreender a natureza íntima de Deus for o mesmo que ver a Deus, então o que Jesus quis dizer é que os que têm puro o coração verão a Deus, compreenderão a natureza íntima de Deus. Então a pureza de coração talvez seja o sentido que nos falte. E aí a gente tem plena certeza que nos falta o sentido da pureza de coração, porque nós estamos num estágio impuro de coração, onde a evolução moral
ela é muito inferior à evolução intelectual, na atual condição que nós estamos de encarnados em planeta de expiações e provas. A gente precisa crescer muito do ponto de vista moral para chegar num ponto de vista intelectual saudável e ambos em equilíbrio nos darem a possibilidade de voar, né, de alçar voos. Como dizem alguns, né, que gostam de representar a evolução espiritual como um anjo, né, na angelitude, chegar na escala angelical, que muitos falam assim. E o anjo, ele muitas vezes é simbolizado como aquele que tem asas, aquele que pode alçar voos. O simbolismo da asa é o do que pode alcançar voos. E alçar voos significa a liberdade de poder sair da crosta, sair do solo e progredir nos espaços, nos ares. Quando nós, como espíritos, pensamos em sair do plano do solo e alcançar espaços, alçando voos, significa a conquista de uma liberdade muito mais plena. Então, a simbologia do anjo, uma simbologia da liberdade, digamos assim, nos aproxima daquilo que define os espíritos, para Kardec também, na codificação espírita, como o alcance da pureza espiritual, onde a influência da matéria ela já tem quase nenhum ou muito pouco efeito sobre o espírito, do ponto de vista moral e intelectual. É um estado de espírito puro, aquele liberto da matéria. Então, utilizando de novo a simbologia, saindo do solo, saindo de um terreno no nível do solo, né? E alçando para níveis superiores, níveis maiores. Mas superiores no sentido moral e intelectual. Então, aí as duas asas, né, no sentido moral e intelectual, que permitiriam ao anjo, ao espírito puro, ascender para planos onde queira, porque se nós alcançarmos a liberdade, se não, quando alcançarmos a liberdade, poderemos ir onde queiramos, evoluindo, chegando no estágio, né, onde compreenderemos a natureza íntima de Deus e poderemos volitar para espaços muito diferentes dos espaços onde estamos. Bom, então, pensando na evolução do amor, o amor para mim não evolui, mas nós evoluímos no amor. Então, eu mudaria, né, o título do estudo para evolução no amor. E a evolução no amor, ela tem vários contextos que nos levam a compreender essa evolução como possível, como desejável, como necessário, obviamente, né? A evolução no amor, ela é uma evolução de uma conquista individual extrapolada para o coletivo. A evolução no amor, ela é pessoal, ela é íntima, mas ela só se manifesta no coletivo, porque eu só posso amar se eu amar algo fora de mim. A representação do amor já é algo que sai de mim. Eu amo algo, amo alguém, numa extrapolação daquilo que é o amor a si próprio, o individualismo, o egocentrismo, o egoísmo. Então, eu, pensando na minha evolução pessoal no amor, quanto mais eu saio de mim, quanto mais eu busco o outro, quanto mais eu estou com o outro, mais eu alargo a consciência do amor, a consciência no amor. Porque aí eu passo a amar numa progressão ou numa escala maior do que a escala individual. Tem um filme que eu gosto dele, que ele chama 2000 antes de Cristo. Acho que é isso.
2000 a.C. É um filme que conta a história de um caçador que teve a amada raptada e levada para o Egito Antigo. E ele, numa caminhada para resgatar a amada dele, né, a pessoa a quem ele ama, a mulher a quem ele ama, ele passa por uma trajetória longa, saindo do território dele, indo até em direção ao Egito, passando por vários terrenos diferentes, perigosos, enfrentando vários desafios. E ele chega até o lugar onde ele vai resgatar a amada dele. Mas no caminho, ele tem uma vivência com um amigo, um companheiro, né, que estava nessa mesma trajetória, indo resgatar as pessoas que foram raptadas da aldeia deles. Esse amigo faz uma definição que eu acho bem interessante. Ele fala assim, olha, existem pessoas que traçam uma linha em torno de si e põem lá dentro a sua família e ama a sua família. Existem indivíduos que são especiais, que eles traçam uma linha maior e põem dentro dessa linha a sua aldeia. Agora, existem indivíduos que são muito superiores, que traçam uma linha e colocam dentro dela a humanidade. Então, eu pensando nessa simbologia desse filme, dessa fala, né, de um personagem no filme, as linhas, elas poderiam ser a evolução no amor, né, a minha evolução no amor, onde cada círculo, né, onde cada vivência minha fosse expandindo um pouco o círculo e fosse aumentando esse círculo até que ele tome um caráter, né, que eu poderia dizer como, por exemplo, do Cristo, que ama a humanidade, ou do Chico Xavier, que amou sem títulos, sem rótulos, sem escolhas, sem preconceitos. Ele amou. Ele exercitou o amor. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, está aí o nosso Divaldo, tantos que a gente conhece que estão na vida conosco, que tem uma escala de amor que é muito maior do que a nossa escala, né? Cujos círculos são maiores. Então, a expansão do círculo, ela é uma evolução minha, pessoal, a minha evolução no amor. E aí, assim, pegando o exemplo daquele, né, ou daquela que eu mais conheço, que sou eu mesmo, aquele ser humano que eu mais conheço sou eu mesmo. Então, pegando um pouco do exemplo de mim, eu fico olhando da minha evolução no amor, eu vejo assim, nascido numa família espírita, sou espírita há quase 60 anos, na minha trajetória de vida eu aprendi a amar os meus pais, a amar os meus irmãos, depois eu fui progredindo e amei a mulher com quem eu me casei, depois eu tive filhos e amo as minhas filhas. E a vivência do amor familiar, do meu círculo íntimo, amando a minha mulher e amando as minhas filhas, eu aprendi uma coisa interessante. Quando as minhas filhas eram pequenininhas, bem criancinhas, eu me identificava com todos os bebês que eu via. Eu gostava dos bebês que eu via. Aí as minhas filhas foram crescendo e viraram crianças, né, nas várias idades. E todas as crianças nas várias idades que eu via, eu associava as minhas filhas e gostava daquelas crianças como se minhas filhas fossem. Porque na medida em que você aprende a amar as características de uma criança, você acaba amando as características de ser criança. E aí as crianças têm aquela característica. Por similaridade, você gosta das características da outra criança, das outras crianças. E aí minhas filhas foram crescendo, viraram adolescentes, eu passei a considerar as adolescentes, eu passei a amar as adolescentes. As amiguinhas das minhas filhas, quando vêm à minha casa, ou vinham à minha casa, eu aprendi a amar as coleguinhas como se fossem minhas filhas, olhar com o olhar de pai. Hoje minhas filhas são adultas, eu olho para as mulheres sem o olhar da sensualidade, né, das mulheres da idade das minhas filhas e etc. Aprendi a suplantar, né, essa visão física, material, olhando para as adolescentes, para as moças, com o olhar de pai. Então, o que eu aprendi com isso? Que a minha compreensão do outro, ela progrediu, ela evoluiu, ela
desmaterializou. Porque quando você olha para uma mulher não sensualizando, você está desmaterializando, você está extrapolando e está trazendo para uma escala mais moral, mais espiritual. E eu fui aprendendo que existe uma trajetória, existe uma caminhada, e que por extrapolação a gente pode aprender o amor. Esse é o ponto que eu queria chegar nele. O amor a evolução no amor é possível de ser aprendida, é passível de ser aprendida. Então a gente aprende a amar. O amor é possível de ser aprendido. E quando eu aprendo com o amor, no amor, ou praticando o amor, eu estou aumentando o círculo que está à minha volta. Eu passo a amar um círculo um pouco maior, até chegar um dia na condição do Rubens Romanelli, que meu pai contava que não tinha visão de preconceito com as pessoas, era uma alma tolerante, uma alma bondosa, como Eurípides Barçanufo, né, que tinha muito pouca crítica às pessoas, e em última instância o Chico Xavier, né, que é exemplo para a gente de progressão, próximo de nós, no século XX, vivendo conosco, pertinho ali em Pedro Leopoldo, depois foi para Uberaba, tão pertinho da gente. E aí a gente viu um ser tão progredido, próximo a nós, nos trazendo exemplo de que é possível amar. E então essa aprendizagem no amor, ela nos mostra que a gente tem uma capacidade progressiva de aumentando os círculos que estão à nossa volta e quem a gente põe lá dentro, que esse número pode ser cada vez maior. Então, eu fico pensando nessa temática do amor, né? Já que assim, a evolução para nós espíritas é um pouco mais compreensível. A gente nasce numa família espírita, a gente é evangelizado, a gente passa pelos estudos, e o que a gente mais escuta o tempo inteiro é evolução, 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 porque a gente ouve falar muito de reencarnação, reencarnação, e não tem como a gente ouvir sobre evolução e sobre reencarnação se a gente não pensar nessa palavra tão importante que é a transformação, né? A tal da reforma íntima, a transformação, que ela é progressiva, que ela nos leva ao progresso. Então, essa evolução no amor que nos é possível, ela nos aproxima daquela questão da pureza do coração que Jesus nos dizia, que talvez nós cheguemos a compreender, né? Talvez não, que a gente chegará a compreender a natureza íntima de Deus. Uma coisa que para mim é muito simbólica é a frase de Pedro, quando ele fala que o amor cobre uma multidão de pecados. O que significa que o amor, quando ele cobre uma multidão de pecados, significa que o gesto do amor, o ato do amor, a prática do amor, sai desmanchando os muitos equívocos, os muitos males provocados por nós em outras instâncias, em outras experiências, em outras encarnações, em outras vivências, sendo trocados pelo amor. Toda vez que eu pratico um ato de amor, eu estou trocando as maldades praticadas por um aprendizado novo, aprendizado no amor. Eu troco a informação que tem dentro de mim da maldade por uma informação nova que é a prática do amor. E essa troca da prática do amor, das maldades que ainda existem dentro de mim, ela faz com que eu, com a prática do amor, cobra uma multidão de práticas do mal em mim, de compreensões más em mim. Então, é como se a prática do amor fosse uma progressão geométrica e a prática do mal fosse uma progressão aritmética. Progressão aritmética é assim: 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 16, está progredindo aritmeticamente de 2 em 2. Quando eu progrido geometricamente com a base 2, é 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512,
a progressão é muito maior. O amor progride geometricamente, o mal em mim progride aritmeticamente. A cada ato de amor eu apago uma multidão, porque ele progride geometricamente. Então, é possível aprender no amor. A inteligência, né, a progressão intelectual, ela é estimulada também pela progressão moral e a reversa, né? A progressão moral estimula a progressão intelectual. Todas as vezes que eu penso numa pessoa inteligente, é aquela pessoa que é capaz de fazer diversas associações mentais e achar uma solução para um problema com base nas suas associações, a associação que ela faz com base nas suas experiências, com base nos seus registros das experiências que ela acumulou em si. Quando você pensa em registro de experiência acumulada em si, que te leva a uma intelectualidade superior, você pensa em memórias. As memórias são acúmulos, são arquivos das nossas experiências, com as relevâncias que elas têm, que nos fazem registrar aquela memória. A gente costuma registrar a memória e nos lembrar dela daquilo que nos provoca alguma emoção, algum sentimento, alguma vivência emotiva. Se você for procurar tudo aquilo que te está na memória, ela tem algum gosto, tem algum interesse. Você lembra de uma música, você lembra de uma vivência, você lembra de uma experiência, elas todas têm uma importância emocional. Por isso que elas são evocadas mentalmente do seu arquivo, do seu banco, né, de dados das memórias lá. Se as memórias acumuladas são estimuladas ou são arquivadas pelas vivências emocionais, o amor como vivência emocional máxima, ele te permite um armazenamento de memórias com uma intensidade maior. E nessa intensidade maior, o amor, então, ele te permitiria projetar em si, guardar em si, armazenar em si, muitas vivências que são importantes e que elas seriam evocadas depois, posteriormente, no exercício da inteligência, como essas associações, essas combinações, né, de experiências que te levam à inteligência. Eu ousaria dizer que a inteligência é fortemente estimulada pelo amor, pelos nossos sentimentos. Então, é possível a evolução no amor, pela prática, porque só a prática no amor é que me leva ao armazenamento em mim daquelas coisas que criam relevância para minha história pessoal, individual, minha experiência espiritual. Então, todas as vivências no amor, elas são importantes para meu progresso nas duas asas que um dia, como anjo, me permitirão a liberdade, que nós começamos a falar sobre ela no começo aqui da nossa conversa. Então, a evolução no amor e não a do amor, né? Pensando que o amor provém de Deus e Deus é imutável, a minha evolução no amor é esse amor que vem de Deus, que é imutável, ele ainda guarda essências que são distantes para mim e que para eu chegar nessas essências eu tenho que fazer vários movimentos, várias caminhadas, várias vivências, várias experiências que me permitirão compreender cada vez mais a natureza íntima de Deus. Deus como expressão máxima do amor, que me levarão ao progresso, à pureza espiritual. Então essa é a minha compreensão da evolução no amor. Todas as vezes que eu pratico um ato de amor, ele está me engrandecendo. Todas as vezes que eu olho para o outro com mais consideração, com mais comiseração, com mais bondade, né? Eu estou fazendo um progresso em mim, que é um progresso dos meus sentimentos, que não é só o progresso moral, ele também é base, é estímulo para o meu progresso intelectual. Então, se a gente puder entender a caridade como expressão de amor, lá no Evangelho, os Espíritos falam que a caridade é o BIP, BIP,
benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas, né? Como caridade. Quando eu faço benevolência para com todos, indulgência das faltas alheias e perdão das ofensas, eu estou saindo de mim considerando o outro. Toda vez que eu saio de mim e considero o outro, eu estou fazendo progresso emocional, progresso nos meus sentimentos, eu estou praticando o amor. Então, a prática da caridade como exercício de amor, como sendo benevolência, indulgência e perdão, essas práticas são as práticas que me aproximam da compreensão da natureza íntima de Deus, que me aproximam do pureza de coração, que me será uma bem-aventurança, uma condição de viver na liberdade que só me permitirá coisas boas, bem-aventuranças, bondades, benevolências nas minhas experiências, etc. Então é isso, a evolução no amor, e não do amor, para cada um de nós. Que nós possamos manter permanentemente as nossas experiências na caridade como estímulos à nossa evolução no amor, que nos aproximam da compreensão da natureza íntima de Deus, nos aproximam de Deus, nos aproximam do amor que emana dele, nos levando à condição da angelitude, que nos permitirá a bem-aventurança da pureza do coração. Boa noite.